Faz precisamente aos 30 anos que foram inaugurados os Estudos Gerais Livres, com a primeira conferência, com a presença do Sr. Mário Soares na qualidade de Presidente da República, e em que participaram Manuel Viegas Guerreiro e o professor Agostinho da Silva. O programa é riquíssimo, portanto aproveitem, são 3 dias muito importantes para esta terra. A 4ª edição do FLIC é subordinada ao tema Literatura e Geografias e conta com um momento muito especial, pois à semelhança do que aconteceu há 30 anos nos Estudos Gerais Livres, promovido pelo antropólogo Manuel Viegas Guerreiro, patrono desta fundação, e pelo seu amigo e filósofo Agostinho da Silva, vamos todos ter o privilégio de desfrutar de uma aula aberta. Dignifica a Fundação, com isso se cumprem os fins que o fundador conferiu, que é o de animar e promover o Algarve através de grandes eventos culturais e artísticos. Nele se enquadra aquilo que é os objetivos do FLIC. Eu aceitei este convite com muito gosto, como é óbvio, não só pela amizade que me liga ao Dr. João Miguel, como também pela circunstância de reconhecer a esta Fundação, e sobretudo ao Sr. Professor Manuel Viegas Guerreiro, a importância cultural e histórica de alguém que fez uma vida também muito diversa e que, entre outras coisas, trabalhou e fez investigação em matérias, em áreas que não são caras, nomeadamente antropologia e, no caso particular, fazendo um trabalho relativamente a uma das tribos angolanas mais conhecidas, os Busquimanos. Nasci em Luanda, no seio de uma família grande, e sou a sexta de uma família de 6 irmãos. E as memórias que tenho dessa minha vivência no Sumbe são, de facto, impregnadas de sinais de enorme felicidade. Um dia, essa tranquilidade e esse ambiente de quase paraíso em que vivia quebrou-se. Os meus pais começaram a parecer-me tensos. Fomos para Luanda. E quando chegamos a Luanda, o ambiente era pesado. A cidade cheirava a medo. Nós estávamos em 1961. O ano em que eclodiram as sublevações que exteriorizaram a existência de um conflito e já de um conflito armado, opondo a causa da independência de Angola ao poder de Lisboa. A rádio falava diária e detalhadamente de atrocidades alegadamente praticadas pelos terroristas. O simples andar na rua, naquele ambiente que se vivia, podia dar origem a insultos, muitos deles insultos com conotação racial, como negros, terroristas, deviam ser todos mortos. Ou podia dar origem a uma outra coisa, que eram cenas de identificação de alguém como participante ou mentor de um ataque terrorista a uma fazenda ou uma família no norte de Angola. Identificava-se um terrorista e, a partir daí, tudo era válido. Primeiro, eram os gritos descontrolados do acusador ou da acusadora. Depois era a vozearia de uma multidão que se formava e, de súbito, investia contra o suposto terrorista. E eram tantos, não a bater, porque não era bater, era a torturar. Porque muitas destas cenas envolviam estratégias de prolongamento racionalizado da dor, que no fim, onde antes se via um homem, um corpo de homem, pairava apenas uma alma sem figura de gente. E eu percebi precocemente como os sentimentos individuais de justiça podiam desaguar na mais pura e na mais crua vingança. Não havia garantias de defesa, nem julgamentos, nem tribunal. Por isso, aos 10, 11 anos, a minha vida estava inteira numa única certeza. Eu queria ser advogada, eu seria advogada. E a verdade é que o autoritarismo não morre. O autoritarismo apenas se finge adormecido e move-se ao primeiro sinal do baixar da guarda das democracias. Como dizia Martin Luther King, mais do que com o ruído das vozes dos homens maus, devemos preocupar-nos com o silêncio dos homens bons. E se esta é uma assembleia de mulheres e homens bons, dirijo-me a vós, dizendo que nada está adquirido e que, por isso, estamos todos vinculados a um compromisso de empenhamento ativo que recuse desviar o olhar ou baixar os braços para que não nos vejamos subitamente expropriados das liberdades que Abril nos devolveu.
É muito agradável estar aqui hoje para falar brevemente de um livro escrito por um sonhador, o professor Francisco Melo Ferreira, sobre sonhadores que acreditaram que era possível fazer uma entidade chamada Estudos Gerais Livres. E, aliás, este título é um título belíssimo. A Apologia do Sonho ou a Infinita Liberdade de Ensinar. Conhecendo com uma série de amigos o professor Viegas Guerreiro, ele, diria eu, que teria caído nos braços da Ministra da Justiça, aplaudindo a sua intervenção. Informalmente podem pedir o autógrafo, conversar com o autor, ele está aqui e é para isso que serve este festival, para termos também este convívio. Vamos então passar ao documentário, espero que seja do vosso agrado. A dimensão dos Estudos Gerais Livres era, digamos assim, a criação de um campo aberto de cultura onde os comunicadores e aqueles que com eles dialogavam se sentiam num ambiente bastante mais liberto de constrangimentos do que aquele que ocorre no espaço institucional. O propósito do professor Viegas Guerreiro era porque é que nós não encontramos um grupo de universitários que se proponha a realizar um conjunto de iniciativas, ou pequenos cursos, ou conferências, abertos a quem quer que seja, e com essa condição primordial de que nem quem falava recebia, nem quem ouvia e participava tinha que pagar. Tanto nele como no Agostinho da Silva havia a funda convicção de que era preciso investir na cultura, não é? Que só isso arrancaria, que isso tornaria as pessoas melhores, inclusive melhores cidadãos. E ele marcou, acho que marcou profundamente aquela casa, aquela universidade, toda uma geração, precisamente pela forma, não só doce, como inteligente, como olhava o mundo e olhava principalmente o mundo camponês. Foi uma entrada, um ar fresco que entrou naquela casa e naquela altura, um ar e um cheirinho a estevas, que entrou pela presença do próprio Viegas Guerreiro naquela casa, ligada ao mundo livresco, ao mundo académico, cheio de pó, e foi fundamental. Anos 80, o professor Viegas Guerreiro reformou-se. E é a década em que ele mais escreve. Era um período de inquietação em que ele precisava de fazer coisas. Este conceito também é muito importante, que é o de cativar. Quando queremos comunicar ou queremos juntar pessoas, temos que ter esta capacidade de cativar que o professor Viegas Guerreiro respirava. Eu fui aluno do professor Viegas Guerreiro antes do 25 de Abril e apanhei em cheio o 25 de Abril na universidade. E nós pusemos um cartaz grande à entrada do Departamento de Ciências e Estudos Geográficos que dizia assim: pela Revolução Social. E nós estávamos a diferenciar de alguns departamentos, como a História, onde houve saneamento de professores, e nós tínhamos uma visão mais benigna, que era todos os professores que estivessem a favor da Revolução Social eram aceitos e podiam continuar como nossos professores. À noite, recebo um telefonema do professor Manuel Viegas Guerreiro. Filho, tratávamos sempre por filho, filho, achas que eu sou capaz de dar aulas a favor da Revolução Social? Bem, isto é de uma humildade impressionante, quer dizer, um professor com a experiência que ele tinha, com tudo o que ele nos ensinava, com o convívio que nós tínhamos no dia-a-dia nos corredores, porque era esse, na verdade, o centro da nossa universidade com ele, eram os corredores, mais do que as aulas. É uma pessoa de uma humildade enorme. E eu respondi-lhe: professor, nunca fez outra coisa. Tudo o que fez foi dar voz àqueles que não têm voz. E, portanto, sempre o que fez foi a favor da Revolução Social.
Ele disse, ainda bem filho, fico mais descansado, já vou dormir mais tranquilo. Naquele contexto, o professor efetivamente cativou-nos. Era um sonho fantástico que se estava a cumprir. Há uma abertura, o povo estava a entrar na universidade, os filhos dos trabalhadores, dos que vinham das periferias do país, dos subúrbios, tudo isso. O professor é de facto uma referência de uma enorme atualidade e eu acho que, como ele diria, vamos a isto, meninos. É que estes ensinamentos, ao nível da transmissão, da valorização das comunidades locais, de uma procura de autenticidade, de uma procura de sustentabilidade das manifestações, eu poderia fazê-lo, mas não o faria com a ética de património, com o património que recebi de Manuel Viegas Gaveiro e da lucidez de Maria Alete Queiroz, porque aprendi as maiores lições de vida. E as maiores lições de vida que é, nunca devemos, por um lado, abdicar dos nossos princípios éticos e, por outro lado, tem que haver em qualquer momento, em qualquer lugar onde estejamos, o papel da transmissão. Esta fundação podia promover uns estudos gerais livres aqui, como professor da universidade, desde já me ofereço. Se a proposta for ainda de algumas coisas que nós sabemos, o que temos investigado e que precisamos passar aos outros, o amor que nós sentimos dos nossos saberes, certamente os outros com quem nós lidamos e que assistem, num certo momento deixam de ser assistentes e passam a ser também participantes, porque acho que estes cursos livres o que têm é isso, porque numa certa altura já não há muita distância, até por causa de ter uma proximidade física, portanto é de se fazer. Sr. Engenheiro, pense nisso e conte comigo, está bem? Muito obrigada. Uma educação que seja para todos, que seja em todos os momentos da vida e que seja em todos os espaços da vida. Até na escola, às vezes se aprende. Já no Algarve, então, criando a Associação Iloco, que desde 88 tem trabalhado no desenvolvimento, no bem-estar, se quisermos, das populações do interior algarvio. Aí, efetivamente, como dizia o professor Viegas Guerreiro, eu e toda a equipa de intervenção aprendemos imenso com as pessoas. Por que não inserir nos currículos escolares, desde os mais pequeninos aos maiores, semanas de campo, mas é ir à serra, é ir ao barrocal, é ir junto do mar, porque a realidade das nossas aldeias hoje em dia já mudou. Porque só assim nós podemos ter a certeza que vamos criar uma semente de humanismo e de universalidade ou de universalismo nos mais jovens. Li o professor Manuel Guerreiro a partir dos estudos africanos. Eu lembro-me uma vez, numa das páginas, uma citação em que estava escrito: para que uma criança cresça é preciso uma aldeia inteira. Portanto, eu também, como vocês, estou bastante emocionada e foi um dia rico em que eu estou aqui a pensar realmente qual é que é o papel do professor, qual é que é o papel do professor no século XXI e qual é que é o papel de cada um de nós, eu cresci na aldeia também, de recolher os saberes e como é que nós podemos portanto, aproveitar tudo aquilo que recolhemos e como é que podemos transmitir. O professor Viegas Guerreiro era realmente uma pessoa extraordinariamente cativante. Convidou-me para fazer uma aula, eu lembro perfeitamente, tenho uma recordação maravilhosa da Sociedade de Geografia, e sobre o que eu falei não era nem na linha da chamada literatura popular, era aquela novela sentimentalona, romântica, por antonomasia, chamada Amor de Perdição. Portanto, até nisso o professor Viegas Guerreiro tinha uma amplitude, efetivamente, de vistas, de saberes, estou também muito emocionada de estar aqui e por recordá-lo. Eu convidei-o para ir passar a Páscoa comigo atrás dos montes e ele foi 15 dias lá para cima, fui fazer outra coisa qualquer. Quando voltei outra vez, o professor já foi para aí fora. Encontrei-o na ponte, com todo o pessoal já à volta. Eu disse: professor, eu vinha precisamente para o apresentar. E diz-me o professor Viegas, volta-se para mim e diz: se tu quiseres eu posso-te apresentar, posso-te apresentar os teus conterrâneos, porque eu já os conheço todos. E realmente ele já tratava por tu aquele pessoal todo. Conservo do professor Viegas uma saudade imensa, imensa. Gostava mesmo das pessoas. E mais,
maravilhava-se com a diferença. Eu dizia, todos nós temos essa consciência, cada pessoa é uma enciclopédia. Mas havia algumas pessoas interessantes e eu aprendi muito com alguns deles. Um deles foi um professor do Orlando Carvalho, que era uma fera dos direitos reais, e ele dizia-me sempre, ao fim de 2 anos, ó filho, ele dizia ao filho, tu tens que saber a diferença entre o arrendamento de um bem imóvel e o aluguer de um bem móvel. Tens que saber o que é enfeiteiro-se. Mas, não ligues muito a isso. Aprende na rua com as pessoas e com a vida, porque cá com isto não sei. Pronto, e na verdade, esse tipo de lições ficaram para a vida.